Antes de começarmos, inscreva-se no canal para ouvir mais louvores que fortalecem a fé. Que Deus fale ao seu coração. Eu caminhava sem saber pra onde a vida estava me levando. Fazia tantos planos, mas nenhum deles trazia a paz que eu procurava. Muitas portas se fecharam, muitos sonhos ficaram pelo caminho, e eu pensei que tudo havia terminado. Foi então que o Senhor estendeu a sua mão para mim. Sem que eu percebesse, Deus começou a mudar cada detalhe da minha história. O caminho que parecia perdido ganhou uma nova direção. E o coração que estava cansado voltou a sonhar. Hoje eu entendo que o Senhor nunca permitiu que eu me perdesse, porque os teus planos sempre foram maiores do que os meus. O Senhor mudou o rumo da minha vida. Onde existia a tristeza, Ele fez nascer a esperança. O Senhor mudou o rumo da minha vida, transformou o meu choro em alegria, o medo em coragem, a dúvida em fé. Agora eu sigo confiante, porque sei que o Deus que começou essa obra jamais deixará de cuidar de mim. Quando olho para trás, vejo quantas vezes Deus me protegeu. Sem que eu percebesse, as portas que permaneceram fechadas eram livramentos que eu só consegui entender depois. As esperas fortaleceram a minha confiança, e os dias difíceis me aproximaram ainda mais da presença do Senhor. O que parecia atraso era apenas o tempo perfeito de Deus preparando algo muito melhor. Hoje eu caminho em paz, porque aprendi que a vontade do Senhor sempre será maior do que qualquer sonho que eu possa construir sozinho. A minha vida encontrou sentido quando entreguei o controle nas mãos daquele que nunca falha. O Senhor mudou o rumo da minha vida. Onde existia a tristeza, Ele fez nascer a esperança. O Senhor mudou o rumo da minha vida, transformou o meu choro em alegria, o medo em coragem, a dúvida em fé. Agora eu sigo confiante, porque sei que o Deus que começou essa obra jamais deixará de cuidar de mim. Houve momentos em que pensei em voltar atrás, porque o caminho parecia difícil demais. Mas todas as vezes que as minhas forças acabavam, o Senhor renovava minha esperança. Quando eu não encontrava respostas, a tua paz acalmava o meu coração. Quando ninguém entendia a minha dor, tu conhecias cada lágrima que caía em silêncio. Foi assim que aprendi que o teu amor nunca depende das circunstâncias. Mesmo nas noites mais escuras, a tua luz continuava brilhando sobre a minha vida. O Senhor nunca deixou de caminhar ao meu lado, e por isso eu nunca estive sozinho. O Senhor mudou o rumo da minha vida. Onde existia a tristeza, Ele fez nascer a esperança. O Senhor mudou o rumo da minha vida,
deixará de cuidar de mim. Se hoje você sente que está sem direção, não desanime, Deus continua escrevendo histórias de transformação e esperança. O Senhor conhece o caminho que você precisa seguir e no momento certo mostrará a direção que preparou para a sua vida. Continue confiando, continue orando e não perca a fé. Enquanto eu viver, cantarei sobre a fidelidade do Senhor e anunciarei que nenhuma vida está perdida quando Jesus assume o controle. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente a ti, Senhor. A minha história mudou completamente quando entreguei o meu coração em tuas mãos, porque foi o Senhor quem mudou o rumo da minha vida e fez nascer um novo amanhecer cheio de paz, esperança e amor. Houve um tempo em que a minha vida parecia um mar revolto. Os ventos sopravam contra mim, as ondas eram cada vez maiores e eu já não encontrava forças para continuar navegando. O medo tentava dominar o meu coração e a incerteza roubava minha paz. Muitas vezes pensei que aquela tempestade seria o fim da minha caminhada, mas mesmo quando tudo parecia perdido, Jesus nunca deixou de estar no barco comigo. Enquanto eu olhava para o tamanho das ondas, Ele permanecia no controle de todas as coisas. Bastou uma única palavra do Senhor para que aquilo que parecia impossível começasse a mudar. Foi naquele momento que eu descobri que nenhuma tempestade é maior do que o poder de Deus. Jesus acalmou a tempestade quando o medo tentou vencer a minha fé. A sua voz trouxe paz ao meu coração. Jesus acalmou a tempestade, o vento se calou, as ondas obedeceram e a esperança voltou a nascer dentro de mim. Hoje eu caminho tranquilo, porque sei que o Senhor continua governando sobre todas as coisas e jamais abandona aqueles que confiam em seu nome. Depois daquela batalha, eu nunca mais enxerguei as dificuldades da mesma forma. Aprendi que Deus não promete uma vida sem tempestades, mas garante que estará presente em cada uma delas. Enquanto eu chorava, o Senhor fortalecia a minha fé. Enquanto eu esperava, Ele preparava um novo tempo para a minha história. O silêncio que antes me assustava tornou-se o lugar onde aprendi a ouvir a voz de Deus. Cada luta me aproximou ainda mais da sua presença, e cada oração fortaleceu a certeza de que nenhuma lágrima é derramada em vão, quando o coração permanece firme no Senhor. O Deus que me sustentou ontem continua sendo o mesmo hoje e continuará comigo em todos os dias da minha vida. Jesus acalmou
dentro de mim. Hoje eu caminho tranquilo, porque sei que o Senhor continua governando sobre todas as coisas e jamais abandona aqueles que confiam em seu nome. Se hoje o seu coração está enfrentando uma tempestade, não perca a esperança. Continue confiando, porque Jesus ainda tem autoridade sobre o vento, sobre o mar e sobre todas as circunstâncias da vida. Nenhuma luta dura para sempre quando Deus está conduzindo a caminhada. O Senhor conhece cada lágrima, escuta cada oração e trabalha em silêncio para transformar o impossível em testemunho. Enquanto eu viver, cantarei sobre a tua fidelidade e direi ao mundo que vale a pena confiar em ti. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. A minha vida é a prova de que quando Jesus entra no barco, o medo perde a força, a esperança renasce e a tempestade dá lugar à paz que somente o céu pode oferecer. Durante muito tempo eu caminhei olhando apenas para as dificuldades. As portas pareciam fechadas, os sonhos estavam distantes e o silêncio fazia nascer muitas perguntas dentro do meu coração. Houve momentos em que pensei que Deus não estava ouvindo as minhas orações, mas mesmo sem compreender os teus planos eu continuei confiando. Cada lágrima derramada era uma semente de esperança, e cada oração feita em segredo subia até o céu. Quando tudo parecia impossível, o Senhor decidiu agir. Aquilo que nenhuma força humana poderia realizar aconteceu pela tua graça. O caminho que estava fechado foi aberto, a tristeza deu lugar à alegria e a minha fé foi renovada. Foi nesse instante que eu compreendi que Deus nunca havia me abandonado, apenas estava preparando o momento perfeito para revelar o seu poder. Quando o céu se abriu pra mim, a esperança voltou a florescer. Quando o céu se abriu pra mim, as promessas de Deus começaram a se cumprir. Diante dos meus olhos, o impossível se tornou realidade. O medo perdeu a força e a paz do Senhor encheu o meu coração. Hoje eu caminho pela fé, porque sei que o Deus que abriu o céu sobre a minha vida continuará cuidando de cada passo da minha caminhada. Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Passei a enxergar a presença de Deus em cada detalhe da minha história. Até as lutas que um dia me fizeram chorar agora se transformaram em testemunhos da tua fidelidade. O Senhor restaurou os meus sonhos, fortaleceu a minha esperança e mostrou que nenhuma oração feita com sinceridade fica sem resposta.
Enquanto eu esperava, tu preparavas algo muito maior do que eu podia imaginar. O teu tempo revelou que cada demora tinha um propósito e que nenhuma promessa seria esquecida. Hoje o meu coração descansa, porque aprendi que quem espera em Deus jamais espera em vão. Quando o céu se abriu pra mim, a esperança voltou a florescer. Quando o céu se abriu pra mim, as promessas de Deus começaram a se cumprir. Diante dos meus olhos, o impossível se tornou realidade. O medo perdeu a força e a paz do Senhor encheu o meu coração. Hoje eu caminho pela fé, porque sei que o Deus que abriu o céu sobre a minha vida continuará, cuidando de cada passo da minha caminhada. Se hoje você está esperando por um milagre, não desista. Continue orando, continue acreditando e permaneça firme, porque Deus conhece o tempo certo para agir. O céu continua aberto para aqueles que confiam no Senhor, e nenhuma situação é grande demais para o seu poder. O que hoje parece impossível pode se tornar o maior testemunho da sua vida. Enquanto eu viver, cantarei sobre a tua fidelidade e anunciarei que vale a pena esperar em ti. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem somente ao Senhor. A minha história mudou completamente quando o céu se abriu pra mim. E desde esse dia eu descobri que não existe promessa impossível para o Deus que reina eternamente. Houve um tempo em que eu pensei que jamais conseguiria vencer. As dificuldades pareciam maiores do que as minhas forças. As portas permaneciam fechadas e o medo tentava apagar a esperança que ainda existia dentro de mim. Muitas vezes caminhei sem entender os planos de Deus, perguntando quando a resposta chegaria. Mas mesmo nos dias mais difíceis, havia algo que continuava vivo no meu coração. A fé era pequena aos meus olhos, mas grande o suficiente para me fazer continuar. Enquanto tudo dizia que eu iria desistir, Deus fortalecia cada passo da minha caminhada. Hoje eu olho para trás e vejo que nenhuma batalha foi em vão, porque foi justamente no meio da luta que o Senhor preparou a minha vitória. A vitória nasceu da minha fé. Quando eu escolhi confiar em Deus, o impossível começou a acontecer. Transformaram em testemunho, a dor deu lugar à esperança, e o medo perdeu a força diante do poder do Senhor. Hoje eu caminho com alegria, porque sei que quem permanece firme em Deus nunca luta sozinho. Aprendi que a fé não elimina as tempestades, mas nos dá forças para atravessá-las. Houve noites em que chorei em silêncio,
Dias em que pensei que nada mudaria e momentos em que tudo parecia perdido, mas Deus nunca deixou de trabalhar em meu favor. Enquanto eu orava, Ele preparava o caminho. Enquanto eu esperava, o Senhor organizava cada detalhe da minha história. Nenhuma oração ficou sem resposta, nenhuma promessa foi esquecida, e nenhum esforço feito pela fé foi em vão. O tempo de Deus revelou aquilo que os meus olhos ainda não conseguiam enxergar. Foi então que compreendi que verdadeira vitória nasce quando decidimos confiar completamente no Senhor. A vitória nasceu da minha fé quando eu escolhi confiar em Deus. O impossível começou a acontecer. A vitória nasceu da minha fé. As lágrimas se transformaram em testemunho. A dor deu lugar à esperança e o medo perdeu a força diante do poder do Senhor. Hoje eu caminho com alegria, porque sei que quem permanece firme em Deus nunca luta sozinho. Se hoje você enfrenta uma batalha que parece impossível, não permita que a esperança se apague. Continue acreditando, porque Deus honra aqueles que permanecem firmes em sua presença. A luta pode ser grande, mas o poder do Senhor é infinitamente maior. O milagre acontece no tempo certo e a promessa nunca deixa de se cumprir para quem confia. Enquanto eu viver, cantarei sobre a fidelidade de Deus e testemunharei que vale a pena permanecer firme até o fim. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. A minha história mudou porque escolhi acreditar quando ninguém mais acreditava. E hoje posso declarar com toda certeza que a minha vitória nasceu da minha fé, sustentada pelo amor e pela graça de Deus. Durante muito tempo eu caminhei olhando apenas pras dificuldades. As portas pareciam fechadas, os sonhos estavam distantes, e o silêncio fazia nascer muitas perguntas dentro do meu coração. Houve momentos em que pensei que Deus não estava ouvindo as minhas orações, mas mesmo sem compreender os teus planos, eu continuei confiando. Cada lágrima derramada era uma semente de esperança, e cada oração feita em segredo subia até o céu. Quando tudo parecia impossível, o Senhor decidiu agir. Aquilo que nenhuma força humana poderia realizar aconteceu pela tua graça. O caminho que estava fechado foi aberto. A tristeza deu lugar à alegria e a minha fé foi renovada. Foi nesse instante que eu compreendi que Deus nunca havia me abandonado, apenas estava preparando o momento perfeito para revelar o seu poder. Quando o céu se abriu pra mim, a esperança voltou a florescer. Quando o céu se abriu pra mim,
Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Passei a enxergar a presença de Deus em cada detalhe da minha história. Até as lutas que um dia me fizeram chorar agora se transformaram em testemunhos da tua fidelidade. O Senhor restaurou os meus sonhos, fortaleceu a minha esperança e mostrou que nenhuma oração feita com sinceridade fica sem resposta. Enquanto eu esperava, tu preparavas algo muito maior do que eu podia imaginar. O teu tempo revelou que cada demora tinha um propósito e que nenhuma promessa seria esquecida. Hoje o meu coração descansa, porque aprendi que quem espera em Deus jamais espera em vão. Quando o céu se abriu pra mim, a esperança voltou a florescer. Quando o céu se abriu pra mim, as promessas de Deus começaram a se cumprir. Diante dos meus olhos, o impossível se tornou realidade. O medo perdeu a força e a paz do Senhor encheu o meu coração. Hoje eu caminho pela fé, porque sei que o Deus que abriu o céu sobre a minha vida continuará, cuidando de cada passo da minha caminhada. Se hoje você está esperando por um milagre, não desista. Continue orando, continue acreditando e permaneça firme, porque Deus conhece o tempo certo para agir. O céu continua aberto para aqueles que confiam no Senhor, e nenhuma situação é grande demais para o seu poder. O que hoje parece impossível pode se tornar o maior testemunho da sua vida. Enquanto eu viver, cantarei sobre a tua fidelidade e anunciarei que vale a pena esperar em ti. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. A minha história mudou completamente quando o céu se abriu pra mim. E desde esse dia eu descobri que não existe promessa impossível para o Deus que reina eternamente. Houve um tempo em que eu acreditava que as minhas falhas eram grandes demais para serem perdoadas. O peso dos meus erros, das minhas escolhas e das minhas lágrimas fazia o meu coração pensar que não existia mais esperança. Caminhei por caminhos difíceis, enfrentei momentos de dor e senti que ninguém poderia compreender o que acontecia dentro de mim. Mas foi exatamente quando eu já não tinha forças que o amor de Deus me alcançou, sem olhar para o meu passado. O Senhor estendeu a sua mão, restaurou a minha alma e me mostrou que a sua graça é maior do que qualquer pecado ou sofrimento. Foi o teu amor que curou as minhas feridas, renovou a minha esperança e transformou completamente a minha história. O amor de Deus me fez vencer quando tudo dizia que era o fim. O Senhor escreveu um novo começo. O amor de Deus me fez vencer. As minhas lágrimas foram transformadas em testemunho. O medo deu lugar à confiança e o meu
fé, porque sei que nada pode me separar do amor de Cristo. Agora eu olho para trás e compreendo que nunca estive sozinho, mesmo quando eu não conseguia sentir a tua presença. Tu já estavas cuidando de cada detalhe da minha caminhada. As portas que se fecharam me protegeram, as esperas fortaleceram a minha fé, e as lutas me ensinaram a depender completamente do Senhor. O teu amor permaneceu firme quando tudo ao meu redor parecia desmoronar. Foi esse amor que me levantou do chão, restaurou os meus sonhos e me fez acreditar novamente que ainda existia um futuro preparado por Deus. Nenhuma dificuldade foi maior do que a tua fidelidade, e nenhuma tempestade conseguiu apagar a luz da esperança que o Senhor acendeu dentro de mim. O amor de Deus me fez vencer quando tudo dizia que era o fim. O Senhor escreveu um novo começo. O amor de Deus me fez vencer. As minhas lágrimas foram transformadas em testemunho. O medo deu lugar à confiança, e o meu coração encontrou paz na presença do Pai. Hoje eu caminho pela fé, porque sei que nada pode me separar do amor de Cristo. Se hoje você sente que as forças estão acabando, lembre-se de que o amor de Deus continua alcançando aqueles que o buscam de todo o coração. Não importa o tamanho da luta, da dor ou do deserto, o Senhor permanece ao seu lado e nunca abandona os seus filhos. Continue confiando, porque o Deus que começou a boa obra também a completará. Enquanto eu viver, cantarei sobre esse amor que transforma vidas, cura corações e renova a esperança. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. A minha história é a prova de que o amor de Deus nunca falha, nunca desiste, nunca chega tarde. Foi esse amor que me sustentou, me restaurou e, acima de tudo, me fez vencer. Durante muito tempo eu esperei por uma resposta de Deus. Havia dias em que eu não entendi o silêncio, noites em que as lágrimas molhavam o travesseiro, e momentos em que pensei que as minhas orações não estavam sendo ouvidas, enquanto eu olhava para as portas fechadas. O Senhor já preparava um caminho que eu ainda não conseguia enxergar. Cada espera fortaleceu a minha fé, cada dificuldade me aproximou da presença de Deus, e cada lágrima derramada me ensinou a confiar mais no teu tempo do que nas minhas próprias vontades. Hoje eu compreendo que nenhuma promessa se perde quando está nas mãos do Senhor. Deus nunca se atrasa, porque tudo que Ele faz acontece exatamente no momento perfeito. A bênção chegou no tempo certo, quando eu pensei que tudo
havia acabado, Deus escreveu um novo começo para a minha história. A bênção chegou no tempo certo, o Senhor transformou a espera em testemunho, o deserto em esperança e a dor em alegria. Hoje eu descanso em suas promessas, porque sei que o tempo de Deus sempre será melhor do que o meu. Agora eu consigo olhar pra trás e agradecer até pelos dias difíceis. Se Deus tivesse respondido às minhas orações no tempo que eu queria, talvez eu não estivesse preparado para receber aquilo que Ele havia reservado para mim. O Senhor trabalhou em silêncio, fortaleceu o meu coração, moldou o meu caráter e me ensinou que a verdadeira confiança nasce durante a espera. As portas que permaneceram fechadas eram proteção, os caminhos que não deram certo eram livramentos, e os atrasos eram apenas parte de um plano perfeito. Quando chegou o momento determinado pelo céu, tudo aconteceu de uma maneira muito melhor do que eu havia imaginado. Foi então que percebi que Deus nunca deixou de cuidar de mim. A bênção chegou no tempo certo, quando eu pensei que tudo havia acabado, Deus escreveu um novo começo para a minha história. A bênção chegou no tempo certo, o Senhor transformou a espera em testemunho, o deserto em esperança e a dor em alegria. Hoje eu descanso em suas promessas, porque sei que o tempo de Deus sempre será melhor do que o meu. Se hoje você está esperando por uma resposta, não permita que a esperança desapareça do seu coração. Continue confiando, continue orando e permaneça firme, porque Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Nenhuma oração feita com fé fica sem resposta, e nenhuma promessa deixa de se cumprir para aqueles que permanecem na presença do Senhor. Enquanto eu viver, cantarei sobre a tua fidelidade e anunciarei que vale a pena esperar em ti. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. A minha vida é a prova de que Deus nunca falha, nunca esquece dos seus filhos e nunca chega atrasado. Hoje eu posso declarar com alegria que a bênção chegou no tempo certo, exatamente como o Senhor havia planejado desde o início. Houve momentos em que a dor parecia maior do que a minha esperança. As noites eram longas, o silêncio machucava e o coração carregava um peso que ninguém conseguia enxergar. Eu sorria por fora, mas por dentro lutava contra o medo, a tristeza e a sensação de estar sozinho. Muitas vezes pensei que ninguém compreendia o que eu estava vivendo. Mas quando as minhas forças chegaram ao fim, eu senti a presença do Senhor de uma maneira que nunca havia experimentado. Deus não
afastou o seu olhar de mim nem por um instante. Enquanto eu chorava em silêncio, Ele me envolvia com seu amor, renovava minha fé e fortalecia minha alma. Foi naquele vale que descobri que o abraço de Deus é capaz de curar feridas que ninguém mais consegue alcançar. Deus me abraçou na dor quando eu pensei que iria cair. O Senhor me sustentou com seu infinito amor. Deus me abraçou na dor, as lágrimas deram lugar à esperança. O desespero foi vencido pela paz e o meu coração voltou a acreditar que dias melhores estavam chegando. Hoje eu sigo firme porque sei que nunca estive sozinho, nem mesmo nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Depois daquela tempestade, aprendi que Deus transforma as maiores dores nos mais belos testemunhos. Cada lágrima derramada fortaleceu a minha fé. Cada oração feita em segredo aproximou ainda mais o meu coração da presença do Senhor. E cada espera revelou que os teus planos sempre foram perfeitos. Enquanto eu imaginava que estava sendo esquecido, Deus preparava um novo tempo para a minha vida. As feridas começaram a cicatrizar, a esperança renasceu e a paz voltou a habitar dentro de mim. O Senhor mostrou que nenhuma dor é eterna quando colocamos a nossa confiança em Suas mãos. Foi o Teu amor que me levantou, restaurou os meus sonhos e devolveu a alegria que eu havia perdido. Deus me abraçou na dor quando eu pensei que iria cair. O Senhor me sustentou com seu infinito amor. Deus me abraçou na dor, as lágrimas deram lugar à esperança. O desespero foi vencido pela paz e o meu coração voltou a acreditar que dias melhores estavam chegando. Hoje eu sigo firme porque sei que nunca estive sozinho, nem mesmo nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Se hoje você está enfrentando um tempo de sofrimento, não desanime. Deus conhece cada lágrima que cai dos seus olhos e entende a dor que existe dentro do seu coração. O Senhor continua abraçando aqueles que o buscam com sinceridade, fortalecendo os cansados e renovando a esperança dos que permanecem firmes na fé. Continue confiando, porque o tempo da cura também chegará. Enquanto eu viver, cantarei sobre o amor que me encontrou no momento mais difícil da minha vida, e testemunharei que a graça de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. Hoje eu posso dizer com convicção que foi o abraço de Deus que me sustentou. Quando tudo parecia perdido, e esse mesmo amor continua transformando vidas todos os dias. Houve momentos em dor, parecia maior do que a minha esperança. As noites eram longas, o silêncio machucava e o coração carregava um peso que ninguém conseguia enxergar. Eu sorria por fora, mas por dentro lutava contra o medo, a tristeza e a sensação de estar sozinho.
Muitas vezes pensei que ninguém compreendia o que eu estava vivendo, mas quando as minhas forças chegaram ao fim, eu senti a presença do Senhor de uma maneira que nunca vi experimentado. Deus não afastou o seu olhar de mim, nem por um instante. Enquanto eu chorava em silêncio, Ele me envolvia com o seu amor, renovava a minha fé e fortalecia a minha alma. Foi naquele vale que descobri que o abraço de Deus é capaz de curar feridas que ninguém mais consegue alcançar. Deus me abraçou na dor, quando eu pensei que iria cair, o Senhor me sustentou com seu infinito amor. Deus me abraçou na dor, as lágrimas deram lugar à esperança, o desespero foi vencido pela paz, e o meu coração voltou a acreditar que dias melhores estavam chegando. Hoje eu sigo firme, porque sei que nunca estive sozinho, nem mesmo nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Depois daquela tempestade aprendi que Deus transforma as maiores dores nos mais belos testemunhos. Cada lágrima derramada fortaleceu a minha fé, cada oração feita em segredo aproximou ainda mais o meu coração da presença do Senhor. E cada espera revelou que os teus planos sempre foram perfeitos, enquanto eu imaginava que estava sendo esquecido. Deus preparava um novo tempo para a minha vida, as feridas começaram a cicatrizar, a esperança renasceu e a paz voltou a habitar dentro de mim. O Senhor mostrou que nenhuma dor é eterna quando colocamos a nossa confiança em Suas mãos. Foi o teu amor que me levantou, restaurou os meus sonhos e devolveu a alegria que eu havia perdido. Deus me abraçou na dor, quando eu pensei que iria cair, o Senhor me sustentou com seu infinito amor. Deus me abraçou na dor, as lágrimas deram lugar à esperança, o desespero foi vencido pela paz, e o meu coração voltou a acreditar que dias melhores estavam chegando. Hoje eu sigo firme, porque sei que nunca estive sozinho, nem mesmo nos momentos mais difíceis da minha caminhada. Se hoje você enfrentando um tempo de sofrimento, não desanime. Deus conhece cada lágrima que cai dos seus olhos e entende a dor que existe dentro do seu coração. O Senhor continua abraçando aqueles que o buscam com sinceridade, fortalecendo os cansados e renovando a esperança dos que permanecem firmes na fé. Continue confiando, porque o tempo da cura também chegará. Enquanto eu viver, cantarei sobre o amor que me encontrou no momento mais difícil da minha vida, e testemunharei que a graça de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente ao Senhor. Senhor, hoje eu posso dizer com convicção que foi o abraço de Deus que me sustentou quando tudo parecia perdido, e esse mesmo amor continua transformando vidas.
todos os dias.